Não tem mais. Agora é uma diversão. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o abridor de caminho dentro da interassistenciologia, que é a consciência homem ou mulher, ou consciência competente e disposta a servir para abrir o percurso ou a rota evolutiva de outra ou de outras consciências. Agora, a condição de quem abre caminho, a condição de quem vai adiante, a condição de quem abre novas perspectivas, a receptibilidade calorosa, o acolhimento fervoroso, o trabalho de vanguarda. Agora, aqui eu falo também sobre o EPICOM, por exemplo, no complementário. Agora, além das logias, nós falamos na caracterologia, 20 personalidades, conscientes, homens ou mulheres, ou consciências, que são abridoras de caminhos evolutivos para outras consciências, e mostramos também as respectivas áreas técnicas de atuação. Então, aí tem 20 para a pessoa pensar. Na evoluciologia, intra e extrafisicamente, toda consciência é, ao mesmo tempo, líder de quem vem atrás, em nível menor, e liderado por quem vai à frente, em nível maior. Qual o predomínio evolutivo atuante em você? O de ser líder ou o de ser liderado? Em quais áreas de atividade? Eu quero dizer que esse é o verbete 1095, tem 3 páginas, 37 logias e 5 máximos. Então depois você me fala, porque eu só vi 5, tá? Etimologia? Não cheguei a contar. Tem 7, né? Então é isso. Qual que é o outro? Ah, são só 6? Então está aí. Agora aqui nós temos umas perguntas. No caso da distorção parapsíquica ser gerada pelo raciocínio falho, o que fazer para superar essa dificuldade? Você viu, Rosa, essa pergunta? Você está ouvindo bem? A primeira coisa é refletir com lógica. Depois, fazer exercícios cognitivos, ou seja, intelectuais. E depois, testar e anotar os próprios erros e acertos. Essa é que é a técnica clássica, para melhorar aí o processo da distorção. Eu vou repetir. Refletir com lógica sobre as coisas todas que você mexe, principalmente a parte intelectual. Fazer exercício de cognição, cognitivo, de conhecimento, intelectuais, mentais, somáticos. Exercício que eu estou falando, por exemplo, uma leitura, você fazer uma análise daquela leitura que você leu, etc., tal, um livro, tal. Testar e anotar os próprios erros e acertos. Por exemplo, quando uma pessoa te corrigiu, então anota lá, por que foi aquela correção? Se você admitiu aquela heterocrítica, se ela foi realmente funcional e adequada. Esse é o caminho. Isso não tem muita saída, não. Tem que ser isso. Agora aqui, poderia falar sobre a interferência dos MDE, mecanismo de defesa do ego, na distorção cognitiva? Sempre, o mecanismo de defesa do ego sempre tem e faz uma distorção. Por quê? A pessoa exagera
aquilo que ela quer afirmar, ou aquele argumento falho que ela arranja. Então, o mecanismo de defesa do ego é sempre um passo na frente e outro atrás, a gente ficar de observação, porque nunca sabe o que vai aparecer. Agora, é lógico que isso influi na distorção cognitiva. Por exemplo, determinados mecanismos de defesa do ego eles já são, por si, distorções cognitivas. Tá certo? Então, é assim que a gente tem que entender isso mais, né? Meu marido tornou-se voluntário do Centro de Valorização da Vida. Vocês sabem que é a turma que evita suicídio, etc. Tal. E, coincidentemente, no mês seguinte, houve um suicídio de um de seus colegas de trabalho. Menos de 2 meses depois, outro colega, esse mais íntimo dele, veio também a cometer suicídio. Ele ficou muito perturbado com ambos os fatos e até chegou a adoecer. É possível estar havendo alguma relação entre o seu trabalho de voluntário daquela instituição que lida com essa mesma problemática e o trabalho dele remunerado? Em outras palavras, ele pode estar levando para um ambiente de trabalho alguma dessas consciências? Olha, isso de levar outra consciência para o ambiente de trabalho, tudo é possível, mas no caso aqui não é bem assim não. Ele já entrou, porque ele entrou antes das pessoas suicidarem. Ele já entrou lá no V, aquele negócio tal, a valorização da vida, o CVV, ele já entrou por inspiração de amparador. É o contrário que a pessoa está pensando aí. Eu estou falando assim porque eu estou falando lá para o teletertuliano, lá na letra A, tá certo? Então veja, ele está sendo assistido e está assistindo. O trabalho dele é que deve ser mais assediado, assediador. Ele não falou aqui, ou ela não falou aqui, ou ele, o trabalho dele, não foi explicitado aqui qual é o trabalho. Mas esse trabalho dele é que deve ter um holopensene negativo. Pelo menos essa hipótese tem que ser considerada. Eu não sei qual é o trabalho, mas tem que ver lá. Pelo seguinte, o amparador chegou e viu o ambiente que está carregado. Então, ele foi a pessoa mais predisposta que havia, eles inspiraram para ele entrar no trabalho de valorização da vida. Agora, na hora que ele entra e ele até adoece, ele é um boboca, ele não está sabendo nada sobre o processo da inspiração extrafísica. Ele está tendo um amparo de função e não sabe que tem, nem reconheceu isso. De modo que, você tem que falar para o seu maridinho o que é isso, como é que é e o trabalho que ele está fazendo. E outra coisa, ele seguir com isso. Outra coisa, examinar bem o trabalho. Pode ser que tenha até outros candidatos lá a suicídio, abrir o olho com isso. Quanto mais ele trabalhar, melhor. Vai ajudar o ambiente dele. E dizer para ele não adoecer, não. Ensina para ele como fazer desassimilação simpática. Chama diz assim. Quer dizer, diz assim e assado, né? Porque o negócio é sério. Outra pergunta. Se fomos piores, houve uma melhora? Sim. Mas hoje a religião tem atrasado a evolução? Sim, sempre atrasou. E daí? Mas sempre ajudou também, por outro lado, em certas coisas. Agora, no ponto de vista do senhor aí, qual dos males é o menor? Cristão, evangélico ou espírita? Ateu ou espiritualizado? Nenhum. O melhor mesmo é o descrente, aquele que segue o princípio da descrença. O resto, tudo para mim, é superável e ultrapassável. Não serve. Agora, a gente respeita todo mundo, seja qual for a sua profissão, ou a sua confissão, ou aquilo que a pessoa queira. O problema é dela. Mas agora aqui eu estou dando a minha opinião. Nenhum desses serve. A situação é até o espiritualizado, isso aí às vezes ele está todo mistificado e místico. Então é um problema. De modo que eu falo, nenhum. O melhor é o descrente, é o princípio da descrença. O que é isso? É a pessoa fazer a experiência por si mesma e chegar às conclusões pessoalmente. Com isso, então, ela não pode reclamar de ninguém, e ela não vai ter lavagem cerebral, e o processo é dela. Qualquer coisa, ela tem que aumentar a sua autocrítica cada vez mais, o seu autodesassédio, e, com isso, ela vai crescer. Esse é o caminho. Conheci há 3 meses uma futura candidata à dupla evolutiva. Ao mesmo tempo, desejo me preparar para a faculdade de medicina fora da minha cidade. As coisas caminham muito bem ao lado dela. Por outro lado, estou imensamente em dúvida quando sair da minha cidade. Creio que terei uma preparação melhor fora daqui.
Sou de Manaus e desejo me mudar para São José dos Campos. Olha aqui, na minha condição de seu bisavô, eu acho que se fosse no seu caso, eu levava a namorada comigo. E a mudança é benéfica, vale a pena. Eu sou uma pessoa prática, objetiva e sem meios termos. Tudo meu é preto no branco. É vapt-vupt, não é isso? Agora, ó, se ele está de acordo, essa namorada assim, é uma coisa séria, está falando em dupla evolutiva, o cara está sabendo alguma coisa aí, ó. De modo que eu confio em você. Agora, ó, se você levar lá e vai estudar medicina, é bom a sua namorada arranjar um emprego em São José dos Campos, tá certo? Para sustentar, porque senão não vai não. Você já vai levar e fala isso claramente para ela. Enquanto eu estiver estudando, você me ajuda para um lado. Depois a gente vê o que faz. Agora, não casa nem arranja filho antes não, senão você está perdido. Um acadêmico de medicina que casa e arranja filho, geralmente ele fica desnorteado. Poderia aprofundar os processos energéticos, pois no momento que estou fazendo a MBE, para iniciar a TENEPS, está acontecendo um banho de energia. Como posso examinar por que o banho está acontecendo? A primeira coisa, abre os olhos e principalmente os para-olhos. É assim que a gente pode ver as coisas, né? E observa tudo, quais são os seus sinais, sintomas, as sensações que você tem, e anota isso. Com o passar do tempo, daqui a alguns meses você vai saber tudo. É por aí, não tem outro jeito não. Não adianta a gente mexer com você. Olha, estado vibracional, a gente não ajuda muito, de fora para dentro. É a pessoa que tem que fazer de dentro para fora. A mesma coisa, sensação energética ou parapsíquica pessoal, é a pessoa que faz. A outra de fora não adianta muito. De modo que são certas experiências que é a pessoa que tem que fazer mesmo. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que eu não quis dizer aí os casos aí da ecologia, mas hoje seria bom a gente... Uma coisa eu não quis falar, porque eu já falei muito, né? Mas hoje eu quero falar sobre ecologia. Devemos combater na ecologia as causas e não os efeitos, sempre que for possível. Então veja, na questão da economia da água, e no caso aí que nós estamos falando do vaporeto e essas coisas mais, o caso não somos nós, em primeiro lugar. A turma da ecologia devia dar um jeito de fechar a fábrica que fabrica o aparelho. Se ele é negativo, por que ele é vendido? Isso é minha opinião geral. Eu não quis falar isso porque a moça não tem nada a ver com isso. Então veja, na questão da economia da água e do vaporeto, o caso é fechar as fábricas. E contra os industriais, as causas. E não contra os usuários, que têm os efeitos, que eles é que estão gastando dinheiro para comprar o negócio, para fazer as coisas. Se não fabricarem mais, ninguém vai usar mais o instrumento, porque não vai ter. Como é que faz? Tá certo? Todos os clientes deixarem de usar é tolice. Quando eu vejo os ecochatos fazendo aqueles negócios, deixa de comprar isso, aí não adianta, por que eles não vão lá e não acabam com a fábrica? Por que é que não faz uma pressão em cima do governo sobre aquilo? É a tecnologia, é o processo, o povo não vai contra isso. Nos Estados Unidos, você sabe, fizeram até aqueles filmes dos caras que foram contra a indústria, mataram muita gente, às vezes quase sempre é uma mulher, você já viu, é mulher que faz isso. As mulheres se infiltram, vai lá, são funcionária, empregada, operária, depois elas arranjam alguma coisa de poluição, alguma coisa, então ela vai lá e combate. Tem uma série de filmes sobre isso americano já. Vale a pena ver isso. Então o que eu quero dizer para vocês, de modo geral, é o seguinte: em ecologia, a situação são as causas, e não os efeitos. São os responsáveis, e não aqueles que estão usufruindo da situação, até sem saber que o negócio faz mal. Então isso tudo seria bom estudar com calma. Pois é, o Hélio Berkovitch, é isso aí. Agora, aqui outra pergunta. Tenho duas perguntas sobre a página 68, na caracterologia, item 6. Comandante político de migrações evolutivas. Sim, isso aí é aquela consciência, geralmente serenão, que tem evolucionário também no meio, que ajuda nas migrações evolutivas. Eu já vi migrações desse tipo fora do corpo, nesse meu corpo aqui. Eu estava projetado.
Poderia, por favor, explicar a palavra político nesse contexto? Sim, é um comandante político, pois é a política da migração. São as migrações ou transmigrações evolutivas. O que, olha, outra coisa, não fica com qualquer preconceito sobre política, não. Tudo na vida tem política. Ó, o meu ato aqui, ó, é totalmente político. A hora que eu dou minha opinião sobre ecologia, é totalmente político. Isso tudo que eu estou dando aqui é política. A política é da natureza humana. Ninguém foge da política. De modo que não fica com preconceito da palavra política e da politicologia, não. Aí é mais uma pessoa que está falando isso. Por isso que eu falo que aqui precisa estudar politicologia, está vendo? Qual a relação deste com as transmigrações interplanetárias? Não, são os mesmos, é a turma que trabalha com isso. Tudo é da mesma equipe. Agora, falar em equipe. Amanhã eu quero explicar para vocês hoje, vem uma equipe, pelo menos está marcado, da TV Cataratas, para fazer uma filmagem aqui da tertúlia. De modo que eu estou falando, principalmente para minhas eminentes voluntárias e assistentes, para ver o que vocês querem, porque se a televisão vai filmar vocês, eu já falei com o Arlindo para ele pintar o cabelo amanhã quando ele vir. De modo que, porque ele é uma vedete nossa aqui, precisa estar a par dessa situação. De modo que o horário você já sabe, é o horário da tertúlia. A TV é a TV Cataratas. Está tudo marcado da filmagem. De modo que nós estamos falando em equipe, é justamente o que vem aí, uma equipe. Tá certo? Quem avisa, amigo é. Tá certo? Vocês estão avisadas. Principalmente vocês, as voluntárias, estão bem avisadas sobre o assunto. Tá certo? Você está querendo falar alguma coisa? Aí você? Na página 68, caracterologia, o número 15 é mais para aprofundar. Inventor de neoideias, a euristicologia. Eu sei, mas sei que existem amparadores que criam, mas eu queria que se aprofundasse isso. Pois é, mas agora aqui, inventor de neoideias são as pessoas que fazem pesquisas, são os pesquisadores. Um pesquisador lúcido, dentro do processo da conscienciologia, ele acaba chegando a essas ideias, não tem jeito. Uma outra coisa, quem fez curso intermissivo, chega aqui, é eurista, que ele vai trazer tanta ideia e tanta coisa só pelo curso intermissivo. Então o problema é a gente lembrar, fazer a retrocognição do curso intermissivo. Isso muda. Termo inventora, na verdade, já veio inventada também, né, do curso intermissivo, mas é uma força de expressão. Isso. Agora, gente, hoje eu queria mostrar para vocês uma eminente amiga nossa, que está chegando aqui pela primeira vez. Ela tem 15 anos e vai ser minha futura colega de medicina. O nome dela é Maria Nadai. Por favor, levanta que nós vamos dar uma salva de palmas para você. Ela é filha de um amigo meu aí, que é uma pessoa que eu admiro muito aí. Falar em política, ele é político, é um dos políticos daqui. Agora, o que é que se passa? Ela é daqui de Foz, é gente nossa, vem aqui a primeira vez. Já andou lendo alguma coisa, leu inclusive o livro da Malo aí, porque ela se sente um pouco excêntrica perante essa realidade que está aí. E outra coisa, ela é das nosso tipo, fala tudo na cara, diretamente e firme, perseverante. Olha o jeitão dela, olha para ela que você vê logo, que é assim. De modo que a gente está dando acolhimento, bem-vindo para essa moça, que é uma coisa muito séria. Valdo, a primeira coisa que ela me perguntou aqui é se ela poderia questionar. Posso questionar? Não, então, nós não estamos cobrando certo. nada ultimamente. É assim que eu falo. Ele não está cobrando nada. Valdo, só mais uma aqui, a número 18 também. Número 18, provedor de acesso às centrais extrafísicas da evoluciologia. Provedor de acesso. Não sei bem o que é isso. Por exemplo, o seu amparador, ele tem acesso à central lá. Lá pelas tantas, você está precisando de uma energia maior do que aquela que ele fornece. Então, ele vai fazer a intermediação entre a central e você, para ver se liga você com a central. Você entendeu? É um provedor de acesso, querendo ou não.
Agora, de todos os três tipos, né? Eu deixaria ter essa vamos dizer, da verdade, para ver se a gente melhora a enciclopédia. Mas normalmente ele vai jogar energia para a pessoa ter condições de acessar isso. Não, ele vai condicionar, ele liga você, ele faz os plugs, ele liga de um lado e do outro. Está entendendo? Então, liga as tomadas, os plugs, de você com a central, até você captar aquilo. Agora, ele te conhece bem, então para ele é menos difícil fazer isso. E como ele conhece também a central, então está ótimo. Ele é bem uma interface entre uma coisa e outra, tá certo? Então. Aqui, professor Valdo, o senhor fala várias vezes, eu só contei assim rapidamente umas 4, 5 vezes em relação a liderado. E a questão da interassistencialidade e da conviviologia. O senhor podia falar mais um pouco dessa questão O problema liderado, todo é o a convivência, seguinte, dentro da interassistência. evolução é inevitável a hierarquia. Toda hierarquia precisa da liderança, tá certo? E toda hierarquia, se tem liderança, tem que ter liderado. Então, na evolução, sempre tem quem está na frente e quem está atrás. Isso nós temos que chamar a atenção e não tem jeito de fugir dessa realidade. Agora, o que é o líder? O líder é o abridor de caminho, né? Ele é o clássico, é o profissional, é aquele que, de cara assim, é um dos mais lembrados dentro da situação. É o bandeirante, é o precursor, é o condutor, é aquele que leva. Isso, por sinal, isso tudo tem ali, ó. Abridor de caminho, desbravador de caminho, condutor evolutivo, precursor evolutivo, bandeirante evolutivo, arauto da Tares. Quer dizer, é isso aí. Então, essa liderança, ela é inevitável. Entende? Sim, na questão da... não é que seja na SOCIM, né? No paradigma convencional, há muita dificuldade nessa questão de líder. Mas você deixa para lá, dá uma bela banana para eles. A liderança Sim, é inevitável. Por exemplo, querendo aparece um serenão aí, alguém vai questionar a liderança do serenão? Quem pode, pode. Quem não pode, se segura. Não é isso? Como é que é lá no Rio? Se sacode. Pois é, se segura. Tá certo? É o jeito. Não, veja, o serenão apareceu ali. Você vai questionar a liderança evolutiva dele? O problema é o seguinte, em evolução, quem pode, pode mesmo, não tem jeito. Se a pessoa é dona da verdade relativa de ponta, dentro daquele momento evolutivo, naquele contexto, fim de papo, acabou. Ela ali ganha, acabou, não tem jeito, bobagem. Não, mas a gente percebe que até entre nós aqui na CCCI... Sim, mas o problema da liderança cria outras coisas. É isso aí que eu estou falando. Deu uma banana para esse povo. Sim. Que o problema maior é de vaidade, de orgulho. Nossa, né? É vaidade de orgulho devido ao poder. Sim. Liderança significa poder. Certo. Agora, o poder é sempre problemático. Agora, o problema é que a gente não pode estar pensando nisso. Agora, a coisa mais séria que tem é ver quem é que está com a razão cosmoética, evolutiva, prioritária, de discernimento. Aquela pessoa que tem isso, naquele momento evolutivo, fim de papo, ela está na liderança. Às vezes é o liderado que tem isso, não é o líder oficial. Certo. Então, acabou. E outra coisa, naquele momento, não tem jeito de acabar com isso. É fato. Contra fato, a gente não pode brigar. Então, por exemplo, nós vamos falar aqui uma tese. Chega uma tese que todo mundo é obrigado a reconhecer, porque está baseado em fatos, que aquilo é de fato. Todos os outros têm que abaixar o facho, colocar o rabo entre as pernas e fim de papo, não tem saída. Voto vencido, não tem jeito. Então você veja, isso é a liderança intelectual. Ou a liderança intelectiva, mental somática, de discernimento, é essa que eu acho que é a séria, é evolutiva, a cosmoética. Entende? Agora veja, esse poder evolutivo, esse poder cosmoético, ele existe, nós sabemos disso. Mas uma pessoa que tem, ela não vai abusar disso, ele não vai fazer isso errado.
Uma pessoa que pegar a cosmoética e usar isso como um poder contra os outros, acabou a cosmoética dele, já não tem mais nada. Então, esse processo é muito lógico, óbvio, evidente e, vamos dizer, inquestionável. Agora, todo problema para chegar no nível desse, nunca chega a um consenso geral. Mas isso está tudo correto, porque a unanimidade também, num grupo grande, é burrice, é besteira. Isso aí, quando tem unanimidade, a gente sempre tem que desconfiar se não há lavagem cerebral, ou uma pressão, uma coerção, alguma coisa de fora que está fazendo, entendeu? Coarctando, que está diminuindo a capacidade do livre-arbítrio das pessoas. Isso é lavagem cerebral. Isso é sério. Está claro isso aí? Está claro, obrigada. Agora, o abridor de caminho, ele é muito sério do ponto de vista da abertura em si, que ele sempre traz uma novidade. E outra coisa, quando ele abre, não é só ele que passa pelo caminho. Ele às vezes vai à frente, ele é o bandeirante, ele é o líder, mas um monte vem atrás. Pode falar. Na página 66, na sinonimologia, sim, o item 10, você se refere a iniciador de Max Proex. Sim. E na página 68, na caracterologia, item 13, o facilitador de Max Proex cosmoéticas. Sim. Seriam a mesma coisa? Mais ou menos, né? A gente está mostrando aí para chamar a atenção dos responsáveis por isso. Agora, vocês da APEC, vocês estão perdidos, porque a responsabilidade de vocês é enorme. Então, vocês estão mexendo com o destino de muita gente. Quer dizer, vocês são predestinados a predestinar, como diz o cara. Isso é a pior coisa que tem, predestinar. Eles são predestinados, pelo exercício do trabalho que eles fazem, a predestinar a vida de certas pessoas. Por quê? Certas pessoas vão ver que é melhor mudar a vida através daquilo que eles sugeriram, querendo ou não, a predestinação está sendo feita aí. Se vocês não quiserem destinação, tira o pré. É a mesma coisa lá no fim. Agora veja, esse realismo é que nós temos que fazer o acesso e abordagem às verdades relativas de ponto. Tem que ter esse realismo o tempo todo. Agora, Valdo, você poderia então aprofundar um pouco a atuação do facilitador de Max Proex, dentro da sua visão? Como é que você... Eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é o seguinte: se ele pudesse colocar na condição de Consim Cobaia, para ter os ganchos didáticos através da sua pessoa, é o melhor. Eu tenho tentado fazer isso aqui, nem sempre eu consigo. Mas às vezes eu consigo com algum efeito e com algum resultado positivo. Porque com isso não há meio termo. Se você dá um exemplo de você mesmo, a pessoa não precisa recorrer a nada. Ela não precisa recorrer a livro, nem livraria, nem biblioteca, nem inventário dela. Nada que ela tem de recurso engavetado. O negócio é resolver com você. É a sua cara, é você que está presente, a coisa está ali. Não tem jeito de fugir, não há meio termo. Então esse negócio de Consim Cobaia é muito mais sério do que isso que vocês estão fazendo. A repercussão disso é muito mais séria, por causa da exemplificação. Pois é, a exemplificação. Agora, o problema todo é o convívio. Se houver Consim Cobaia com convívio maior entre as pessoas, a coisa muda de figura. Tudo se altera para melhor. Por quê? Não, aí é o grupo que vai crescer. Então, o grupo Cobaia é a melhor coisa que tem. Você entendeu o que é grupo Cobaia? Vocês são grupo Cobaia. Quantos vocês estão lá? São as 10 pessoas por aí? Pois é. Isso é o grupo Cobaia. Alguns já julgaram a toalha, porque não aguentaram a barra. Você está entendendo? Então, não aguentaram o trabalho. As injeções foram muito fortes, etc. Tal. Então, o macaco Rezos, né, não se sentiu bem, tiver que substituir o macaco Rezos, ou a macaca Rezos. Não é isso? Ou a ratinha de laboratório. Tudo é biotério. E a gente está aprofundando, né, Valdo? Quanto mais Consim Cobaia, mais aprofunda, não é isso. Vocês estão acumulando experiência. Por isso que eu falo, anota isso tudo. Começa desde o início. Tudo que você já tem, todo o repositório de experiência já acumulado. O negócio é enorme. Vale a tudo pena. nosso agora é registrado. Tá
tudo registrado, Pois tudo é. no computador. Nessa questão que você comentou, né, de predestinar o destino, um fio da meada com a questão da cosmoética é a pessoa não se empolgar, quem vai mexer com isso, de atuar no destino. Não é só isso, ela também jamais vai determinar nada. Ela nunca pode ser Justamente, peremptória não diretiva. e nem usar magister dicti. Ela não pode dogmatizar. Então, dentro dessa linha, até uma preocupação minha, para a gente sempre estar É a alertando para isso. informação sem fazer a cabeça de ninguém. É a comunicação sem querer persuadir. Olha só. Olha o que eu estou falando. É a comunicação sem querer convencer. Ó, você pega ou larga. E outra coisa, às vezes é bom usar até uma certa esnobação, tá? Se a pessoa é muito renitente, de cara, antes de você falar, seja snob. Dê banana para ela primeiro. Às vezes vale mais a pena isso. Por quê? Dentro do processo de comunicação e na pedagogia, a gente tem que falar a linguagem da pessoa. Tem certos doentes mentais, você tem que falar do jeito que ele fala, porque senão ele não te entende. É verdade ou não é? Já pensou chegar para um doente mental e começar a falar toda a sua terminologia psiquiátrica para ele? Em vez de ajudar, vai piorar o cara, ele vai ficar danado da vida com ela. Então o problema é falar na linguagem. Nesse caso aí, às vezes, então a linguagem é chegar e já mostrar que você não tem medo e que você também não quer ganhar todas. Então de cara fala assim, ó, a gente não ganha todas. Eu não tenho a mínima intenção aqui de convencer você. Outra coisa, eu estou aqui para comunicar. Eu não quero persuadir. Outra coisa, não quero nem debater demais o assunto, porque sobre esse assunto aqui eu já tenho um princípio que até agora eu não vi nenhum fato para mudar. Se você arranjar algum fato, você me arranja, mas a gente tem que estudar isso com calma. Num momento só, não dá para fazer isso. E por aí vai. Vai chegar um ponto que você encantou a pessoa, ou ela ata ou desata, aceita ou não, pega ou larga, o problema é dela. E você fala bem claro, ó, aqui ó, me escuta ou me esqueça. Esse aqui é o bom, me escute ou me esqueça. Essa aí é uma das técnicas que a gente usa. Tem uma dúvida aqui com a gente, aqui, que é a seguinte: se tudo é relativo, como é que a gente pode estar afirmando que uma coisa é certa, que não é certa? Você afirma naquele momento. Naquele momento, aquela verdade relativa é absoluta. Mas só naquele momento. Só que vamos Passou daquele momento, a relatividade e o absolutismo desaparecem. Mas, por exemplo, ali dentro é o consenso, é a melhor coisa, é o prioritário, é o mais cosmoético, é aquilo que melhora a sua evolução. Agora, nesse ponto, é relativo. Só que mas se a razão é relativa, é o que manda, hein? Só que se a razão é relativa, ambos os lados estão certos. Só que de uma visão diferente de um ângulo diferente. O meu lado está certo para mim. Eu para o Valdo estou certo. Maria para Maria está certa. O problema é dela. O problema do Valdo é dele. E ó, banana para Maria. Só que Merlin, vamos olhar para um lado. Ela está me chamando de Merlin. Desde que me viu, eu sou o Mago Merlin para ela. Só que olha para um Sai ângulo. dessa. Ela está me lembrando o povo lá do Meia. Eles é que me chamavam de o Mago Merlin. Só que o meu certo pode ser errado para você e o seu errado pode ser a minha razão. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Você precisa explicar e entender o que é o princípio da descrença. No princípio da descrença, você não admite nada. Você está entendendo? Não pode admitir, crer em nada, nem admitir nada. Você só admite o que a Maria falar. A sua experiência pessoal. Ó, meu dedão no seu nariz, ó. Aqui, ó. Dedão. Está entendendo? Então, aquilo que você estudar, que você concluir, você admite. O que o Valdo falar não vale nada. O que a Rosa falar não vale nada. O que a Flávia falar não vale nada. Então, você vai para casa e vai estudar. Agora, tudo isso é relativo. Agora, você também é relativa. Porque amanhã você vai encontrar, por exemplo, com o Eduardo ou com o Alexandre, eles vão mudar, vão dar uma ideia melhor do que a que eu dei, do que ela deu, do que ela deu. Você já mudou. Agora entra a relatividade. Porque eu não posso, então, não posso crer em você nem acreditar no que você acredita. Porque é relativo para mim. Não, a gente não acredita em ninguém, em nada. Você precisa estudar o que é o princípio da descrença. Chama descrenciologia. Descrenciologia. Entende? Você vai chegar lá. Eu já falei com ela, ela vai aparecer aí uma manhã, eu vou dar uns livros para ela. Para ela, aqui ó, desancar. Tem que criticar. Os livros é para ler criticando. Tem que riscar tudo, dobrar a página, cuspir se for preciso. Você está entendendo? É o jeito.
Professor, é assim que a gente faz. Ali tem... Ela é boa, porque ela é das nossas, ela é questionadora. Se ela quiser olhar depois, tem a placa lá com o princípio da descrença, né? Ah, é, tem uma lá, placa. Você ainda não viu a placa, lá, não? Lá fora também tem. Não, e lá fora também tem. Tem isso todo lado. Que é para acudir o povo, senão eles dormem aqui. Entendendo? Aquilo lá faz a pessoa acordar. Professora letrada, pode falar. Em termos assim de abridor de caminho, existe alguma comparação, alguma analogia que a gente possa fazer entre o nosso trabalho da Conscienciologia e, por exemplo, muitos de nós que tiveram uma família que veio da Europa muitos anos atrás, que eles deixaram tudo para lá, de certa forma eles foram um abridor de caminho também aqui. São pioneiros, imigrantes, etc. Mas e daí? Não, se existe alguma analogia que a gente possa fazer ou comparação, né, em termos de certo abridor ponto, de caminho. sobre o problema de liderança e pioneirismo, tem de tudo. E o precursor tem de tudo. Mas agora o problema todo é o seguinte, o abridor de caminho que nós estamos falando é um pouco maior, né? Ele é mais vasto. Ele é multidimensional. O que interessa é isso. Agora, quem abre caminho, a meu ver, hoje, na Terra, são os intermissivistas. Esse é que estão abrindo caminho. Porque o resto, quer dizer, os verdadeiros colombos atuais, são os intermissivistas. São vocês. Tá certo? Por isso que eu estava falando, por exemplo, a Maria, que está chegando aqui com 15 anos, precisa de ver depois se ela tem um curso intermissivo ou não. Ela que vai ter. O problema é ela tem também que saber disso. Ela tem que entender o princípio da descrença, saber se ela tem o curso intermissivo e ver como é que é. Ela já chegou à conclusão que ela é da síndrome, né, do deslocamento, ou seja, aquilo da malo-balona, quer dizer, a síndrome do estrangeiro. Ela já viu, né? Você sabe que você tem mais ou menos isso. Então ela é sindrômica nesse assunto. Agora precisa ver o resto, né? Como é que é? Aqui outra pergunta. Na primeira linha da parafatologia, o amigo oculto extrafísico, poderia explicar melhor sobre isso? Sim. O amigo oculto extrafísico é aquela consciência que pretende ajudar a pessoa e essa pessoa não abre vaza, não dá chance. Ele quer dar uma sugestão, uma inspiração, pelo menos mostrar um fato, explicitar alguma coisa, mas a pessoa fecha tudo. Então, fica aquele amigo oculto. Agora, de vez em quando ele consegue, então ele fala alguma coisa, mas a pessoa nunca chegou a identificar, não sabe quem é, etc. Amigo oculto, geralmente, é um processo de criança. Então, a criança que está sempre vendo um menino, que está junto dele, alguma coisa que está ali. Então, aí no caso também, o que nós queremos chamar do amigo oculto, é uma pessoa, ou uma consciência no caso, e que tem uma pessoa que é uma criança, que do ponto de vista extrafísico ainda não tem muita ideia do assunto. Então, tem um abridor de caminho que está querendo abrir o caminho para a pessoa, mas ela às vezes renega o laço. Ela não admite aquilo, ela tem problema para admitir ou para aceitar a ideia. Então, até um certo ponto, ela pode ser neofóbica, ela não admite a ideia nova. Ela pode ser a priorista ou a prioriota, né? Que é o idiota do apriorismo. E outras coisas nesse sentido. Ela está, como diz o Loche, ela está congelada, está, o que mais? Engessada. Estagnada. Engessada. Está danado. Valdo. Sim. Aqui no B. Por favor, no detalhismo, a neossinapsologia, dentro das neossinapses das neoverpons... As neossinapses das neoverpons. Isso. Eu queria entender o seguinte, como é que a gente pode criar um ambiente mental para facilitar o recebimento das neoverpons? Aí é trabalhar bastante, ler bastante, escrever bastante no laptop, colocar suas ideias, começar a fazer um livro que acaba aparecendo. Todo mundo que começar a trabalhar nesse sentido vai chegar a um ponto que começa a aparecer as ideias novas. Isso é quase que inevitável. Todo mundo, seja homem, mulher, quem for, devido ao processo da agitação das ideias. Você sabe, a cabeça, eu gostaria de colocar, se pudesse, na testa de todo mundo assim, agite antes de usar. Mas é que não pode, né? Se agitar uma pessoa, está danado. Então a pessoa chega e vai assim, Valdo, eu gosto de dançar,
Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que tem mais uma tendência intelectual. Você está ótima, é a melhor coisa que tem. Você se agita bem, depois você vai estudar. Porque isso vai melhorar a circulação, vai levar o oxigênio para o cérebro, você vai funcionar melhor, vai ter mais lucidez, vai ter mais capacidade de concluir, de fazer associação de ideias, de elaborar a pensanização. Então, agite antes de usar. Quer dizer, agite bastante as ideias, que acaba aparecendo ideia nova, não tem jeito. Isso é o liquidificador. Então, aparece aquilo que é a nata. Foi liquefeito o processo da ideia. Né? É por aí. O caminho é assim. O que mais tem? Não tem mais nada? Pode falar. Eu cheguei um pouco atrasada hoje. O nome é retardatária. Isso. Eu gosto dessa palavra, porque eu acho tão bonito. Já pensou o nome de uma mulher? Como é que é o seu nome? Retardatária de Albuquerque e Silva. Olha aí, como é que é bonito. Teve uma pergunta que alguém fez sobre autodefesa. Eu peguei um pouco no final, eu estava lá fora assinando ainda. Então, eu ia pedir para o senhor repetir ou me responder, mesmo que seja a mesma pergunta, se puder. A respeito da pessoa que tem muita autodefesa e não percebe direito como é que isso funciona, esse mecanismo que é muito automático, e como que a gente faz para começar a desconstruir ou ir no nó-gordo da situação, né? Porque a pessoa muito defendida, ela acaba não... O problema todo é o seguinte, é evitar ao máximo o mal-entendido, a má informação, a subinformação, a desinformação. Para isso, é explicitar mais o caso, mostrando exemplos, abordando o tema por flancos ou por lados diferentes. Às vezes isso é importante. Com isso vai ficar tudo mais esclarecido. Enfim, faça primeiro a desconstrução do tema. Depois você desconstrói a pessoa se for preciso. Você entendeu? Mas primeiro tem que fazer a desconstrução do tema, mostrando a realidade e onde é que você apoia. Qual é o seu posicionamento dentro desse contexto? Essa desconstrução do tema significa várias abordagens? Várias abordagens. O ideal é ter uma visão ampla, cosmovisiológica do assunto. A maior parte das pessoas, elas querem que você defina tudo pontualmente, só uma coisinha ali, só aquilo. A vida não é assim, tudo é mais complexo. Não tem nada que seja simplão. Você pega, por exemplo, aí um grão de areia. Você vai pensar que ele é simples, ele não é. Quanta molécula não tem ali dentro? Que tipo que é aquele grão? Qual é o mineral ou qualquer coisa que tem nele? Qual a idade dele? Tem um monte de condições que tem. Ele pesa mais, pesa menos, de acordo com ele? O que tem? Então, tudo é complexo. Agora, o processo é a gente descomplexificar, simplificando, mas o problema todo é o seguinte: se deixar por conta das pessoas, as pessoas querem que você já entra, já tudo simples, simplista e simplório, e ficar dentro daquilo para ela não ter que estar dando muito trabalho na bola dela aqui, ó. Porque se ela faz um esforço maior, escorre a mufa, o cérebro começa a sair massa cinzenta e escorrer. Então, isso é que é preciso de dar um jeito para mostrar para a pessoa que ela tem que pensar por si. E tem que gastar o bistunto mesmo. Mas, às tem vezes que mexer na mufa. Às vezes é o contrário que eu observo, Valdo. Sim. Que é assim, a pessoa muito defendida, se você dá alguma coisa muito simples, ela não... Mas dê a simples e logo em seguida você mostra a complexidade daquilo. Qual é o problema? O problema é o seguinte: dance conforme a música. E outra coisa, às vezes uma hora é foxtrot, outra hora é rally-galley. E a mudança é instantânea. A ideia é isso. Você tem que dançar conforme o ritmo. Saia da valsa e entra, você está entendendo? No baião. Baião de 2. Você tem que conversar com a pessoa. É o jeito. Agora aqui. O vaporeto não prejudica em nada a água do mundo. Essa água é limpa. E depois que vocês lavam, vai para as plantinhas e entra no lençol freático sob o CAEC. Essa água limpa continua no ciclo natural da água. Eu falei isso ontem.
Agora, o problema da falta de água do mundo é a poluição na água. O problema é quando se contamina a água com químicos, por exemplo, detergente, óleo de navio do mar, fezes ou toques industriais em um rio ou baía. Não, mas tem coisa pior. Nós moramos aqui em Foz, em cima do processo do aquífero Guarani, que é o maior da Terra. Ele pega, inclusive, alguns países aqui, e nós estamos bem no coração dele. O problema é que tem gente que está poluindo esse aquífero Guarani. Isso é que é o sério. Nós aqui não estamos. A água que a gente tira não chega até perfurar o aquífero, está aquém dele, está antes dele. Se nós formos examinar o processo da poluição direta da água, é isso aí. Aqui nós não estamos poluindo nada. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: o vaporeto fonôncia, quer dizer, ele funciona. Eles têm que arranjar uma coisa que seja do mesmo calibre e ver como é que é. Agora, se estão contra essa máquina, tem que ir para frear a indústria disso, para não fabricar mais. Vamos dar um jeito nisso. Outra coisa, sou natureba, até ecochata, e uso tais máquinas porque, sendo engenheira, sei que gastam menos água do que a mangueira e balde. Ela tem razão. Eu não quis falar isso ontem, porque eu não quero entrar na linha de conta, mas agora é uma engenheira que está falando. Outra coisa, ecochata e natureba. E outra coisa, e que usa o vaporeto. Agora, outra coisa, vocês sabem que existe um mini vaporetinho que lá na televisão eles mostram para limpar roupa, tudo isso. Vocês já viram aquilo? E esse é a nossa amiga, e não falou nada, mas os ecochatas ainda não chegaram. Eu acho que eles não sabem que existe isso. Aquele de jogar na roupa que limpa tudo. E outra coisa, a roupa às vezes não fica úmida, ela fica seca. Você sai dessa. Agora, eles estão fazendo lá, vocês sabem, eu não vou falar aqui a propaganda, porque esses caras já são chatos por natureza. Eu não quero aumentar a chatura e a chatice e a frescurice deles, né? E você deve hoje, porque você recebe tanto a mais, e mais tantos elementos disso aí, mais 20 que vem, hoje mesmo, vai, não é isso? De modo que eu não quero bancar esse povo, e nem vou falar o nome que é, né? Valdo. Porque eu já toquei nesse povo aí o ano passado. Né? Valdo. Sim. Aqui na letra B. Sim. Marilza. Eu queria que você explicasse um pouco a figura do comandante político de imigrações em Caractologia, página 68. Você chegou agora? Hã? Você chegou agora? Não, já estou aqui há algum tempo. Você não viu que eu falei sobre esse assunto, né? Não, então ainda não havia chegado. Então Desculpa. Então você é... Como é que é? Retardatária de Andrade. Isso. Prazer. Marilza Retardatária de Andrade. Já deu o nome. Não, o caso todo é o seguinte. São aqueles líderes extrafísicos, quase sempre são serenões que comandam isso. Agora, às vezes tem evoluciólogo. Eu já vi isso tudo funcionar. Inclusive, tinha os nossos amparadores trabalhando com a turma. Por quê? Essa transmigração que eu vi envolvia centenas de conscientes. Agora, nós somos ver porque eu e principalmente ele, o enumerador, e eu, tínhamos pessoas lá que era da nossa vivência de muitos séculos aí para trás. E a gente viu, houve uma peroração, um verdadeiro discurso. O povo estava falando como se fosse todo mundo humano. Eles se despediram, muita gente chorando de ambas as partes. Aqueles que iam estavam chorando e aqueles que ficaram também estavam chorando. Porque vocês pensam bem, aquilo lá é uma despedida mais prolongosa, ou seja, mais perduradoura. Ela vai demorar mais para o povo ter contato com aquilo. Uma coisa é despedir de uma pessoa que vai fazer um curso de medicina, depois ela volta, daí 10 anos. Agora ali não. É um negócio que você não sabe nunca mais quando é que você vai ver aquelas consciências. Então o negócio às vezes mexe no psicossoma do povo todo. Então a gente via muita gente lacrimosa nessa história. O ambiente era extremamente emocional, comocional, de comoção. Agora, esse eu não sei se todas essas transmigrações são feitas assim. Agora, lá tinha serenão, tinha muito evoluciólogo e tinha uma série também de amparadores, tudo trabalhando.
Uhum. Uma outra coisa, do povo que ia ser transmigrado, uma pessoa representou, foi o orador, falou para todo mundo. Uma verdadeira solenidade. E outra coisa, essas solenidades se prolongaram, porque foram várias camadas, ou várias manadas de consciência. Teve mais ou menos, que eu acompanhei, mais ou menos 10 dias. É muita gente, eles fazem esse trabalho em um volume muito grande de consciências, né? Nossa. Bom. Como é que é? Esqueci. Eu queria que... Pensa bem, articula bem seu pensamento. Vamos ver. Dentro disso, numa condição dessa, tem consciências que vão ser transmigradas, elas estão bem lúcidas? Pode ter bem... Não, tem gente de todo jeito, porque esse negócio de lucidez é uma coisa relativa, né? Por exemplo, a pessoa que está pensando mal e defendendo o mal com todas as forças dela, não é muito lúcida, não. Mas ela está consciente. Está consciente. É que você comentou. Mas não tem uma lucidez assim evolutiva, uma lucidez cosmoética, não existe. Mas você comentou que tinha discurso, que uma delas estava até fez o discurso porque é o político que desviou muita gente que estava lá. E os liderados desse político estavam tudo com ele. Então ele queria fazer o discurso, eles permitiram que ele fizesse. Agora, o melhor da história, nós todos tínhamos que estar mais ou menos a cavaleiro daquela condição. Eu mesmo fui para trás, apareci lá como uma outra pessoa. Se apresentar. O enumerador, idem, idem. Agora, nós dois éramos chineses, lá na ocasião. Agora, eu vi isso mais definitivo dentro de 2 reuniões que nós tivemos de quarta-feira. Só entre uma reunião e outra já era 8 dias de diferença. Mas o povo que estava indo embora era diferente. Agora, teve uma que era uma verdadeira multidão, um negócio enorme. E uma delas sensibilizou, inclusive, o enumerador. Ele estava... Agora, porque você é o seguinte, lá teve uma coisa nova para ele e para mim. A gente não sabia quem ia. A gente viu na hora. E outra coisa, a hora que a gente começou a localizar quem era, então você começa a fazer os cálculos matemáticos ou aritméticos da situação. O que aconteceu desde aquela época até hoje? O que essas pessoas estavam fazendo? Muitas dessas pessoas a gente perdeu o rumo, o destino, a direção, você não sabia de nada. Agora, isso era impressionante você ver. Agora, o que eu vejo é o seguinte, no caso ali, muita gente estava sensibilizado devido ao processo historiográfico da história, entende? Da condição. É aquilo que estava lembrando, que estava mexendo dentro das retrocognições de cada um. Tinha vínculo. Agora, Valdo, você chegou a... Agora, eu não vi ninguém de consim projetado lá, não. Eles não levaram para não criar problema. Só você. Não, eu fui por causa do enumerador, queria mostrar por causa de uma determinada pessoa que estava lá. Agora, que no caso ele estava se apresentando como homem, visual de macho. Eu sabia quem era. Agora você chegou a se perguntar, ou sabe, quando tem essa transmigração, a ressoma, obviamente vai ser no intrafísico. A distância disso para a Terra é numa galáxia próxima? Eles não ligam para isso. Escuta, alguns de vocês estiveram nesses planetas de transmigração. Vocês viram isso. Agora, você tem que lembrar que esse povo de grupo volitativo, eles são capazes de pensar assim, ó, na hora, daí a pouco você está chegando lá. O negócio é instantâneo, extrafisicamente. Agora, ele tem que colocar todo mundo igual a galinha com os pintinhos. Todo mundo junto. Por isso que eu chamo grupo volitativo. Porque senão não dá para fazer, entende? A volitação. Não dá para voar assim instantaneamente de um lugar para outro. Agora, veja, esse nível, as pessoas do grupo não têm a mesma capacidade do líder do grupo. Entende? Que é a capacidade a instantaneidade de mudança dentro desses recursos assim, galáctico, enorme, imenso. Esse deslocamento, tudo bem, é capaz de fazer isso. Mas você chegou a se perguntar, por exemplo, quando tem essa transmigração, um planeta à distância da Terra, você não tem noção disso? Isso aí tudo para mim é bobagem, eu não levo isso em consideração. Tá.
É igualzinho, por exemplo, você vai olhar, fizeram um programa, essa noite mesmo parece que teve um, sobre o Big Bang, com os negócios todos. Então eles falam lá que são bilhões de galáxias que existem. Então a hora que fala isso para mim, eu falo assim, é mais do que isso que eles estão falando. É assim que eu admito. Agora, eu sempre falei que é mais do que isso. Tudo que se falar de astronomia é número baixo. Como diz em medicina, a notificação está errada, ela é baixa. É mais do que aquilo. Tem que fazer uma notificação maior, entendeu? Por exemplo, uma doença, tem uma pandemia, uma epidemia, alguma coisa. Então a notificação está baixa. Subnotificação. É subnotificação que chama isso. Então, para mim, tudo isso é subaritmético, submatemático, subtotal, sub qualquer coisa. Agora, mais uma pergunta. Você comentou que você foi lá, uma coisa nova é que você não sabia quem ia e quem ficava. Na verdade, eu fui lá e tornei a voltar quase que instantaneamente para ver, porque o local não era longe aonde nós estávamos. Certo. Porque estavam se despedindo na terra. Sim. Eu não fui lá no lugar. Não, tudo bem. Você está entendendo? Mas você comentou que não sabia. Agora, eu fui, durante o curso intermissivo, eu tive implante desse jeito. Mas a minha pergunta é, você chegou a assistir a tomada de decisão de quem ia e quem ficava? Não. Isso aí, por isso que eu falei que eu queria ver. Eu sou o último aluno ouvinte da última carteira dentro de uma reunião do Colégio Invisível dos Evoluciólogos. Eu não falei nem de serenão, não. Só de evoluciólogo, que às vezes ali tem isso. Então eu queria saber quais são as demarches, quais as tratativas, o que é que tem o encaminhamento desse trabalho, eu não sei. Agora, Valdo, nessa decisão, o que se aproximaria mais dentro do que a gente tem hoje de concepção? Seria tipo um júri, um julgamento, na hora que vai decidir? Como é que é o processo? É tudo suave, de uma tal maneira que não tem saída, as pessoas ficam sem saída. A lógica supera tudo. E outra coisa, a hora que um líder daquele admite, todos os liderados têm que acompanhar o cara, porque já está todo mundo a interprisão. Não, mas o que eu queria saber então, assim, a interprisão não tem saída. Você já comentou, o evoluciólogo ele tem um processo do para-direito, muitas vezes ele até faz a intervenção. Mas vamos dizer que está lá, está sendo avaliado o líder. É o quê? Tem um colégio dos evoluciólogos a coisa mais séria que tem é a história. Tudo a bem, historiografia é a coisa mais séria. Então a pessoa que mexe com isso entende tudo. Agora veja, lá dentro tem uma parapsicoteca que já funcionou demais, especificando cada um daquelas consciências, como é que tinha a relação entre elas. E o que sobrou. Agora, o melhor da história. Eu uma vez perguntei lá, que o enumerador esteve estudando isso aí uma temporada. Então eu perguntei para ele o seguinte, não tem ninguém que reclama, não? Eu falei assim, tem as reclamações pró e contra. Tem as pessoas que reclamam porque quer ir junto com os outros. E tem aqueles que reclamam porque que é que ele vai e eu não. Está entendendo como é que é? Ele não quer ir, mas ele quer saber por que é que fulano vai. Então ele é contra, aquilo lá não devia de ir. Mas é porque eles não têm noção da ficha da pessoa. Essa ficha é tirada de tudo da pessoa, fora a parapsicoteca. Não tem saída, né? Isso aí não tem jeito. E outra coisa, você já pensou os argumentos? Se uma pessoa for argumentar dentro dos erros deles, começa a colocar o BO extrafísico multimilenar da pessoa, que é uma galáxia, né? O BO, a lista é uma galáxia. Entende como é que é? Então aí não dá, né? Chega no certo ponto, ele mesmo já ajuda o povo. Tinha gente, esse que estava fazendo lá o discurso, que fez a despedida, o Faruel, ele estava ajudando a turma aí, e ele no meio, e ele ia para lá. Agora veja, ele mesmo falou, não, nós seremos líderes lá. Se aqui nós somos liderados, estamos por baixo, lá nós não seremos. Então você veja, já foram com orgulho enorme. Entende? Não tinha jeito. É aquela pessoa que jamais joga a toalha. Está entendendo? Esses que vão para lá. Nós seremos líderes lá. Uma coisa que eu vi que me chamou muita atenção, tem um negócio eu acho que é do Superman, que os caras depois saem dentro de um negócio quadrado pelo espaço afora, lembra daquilo? Sim. E que as pessoas também lá, os que iam, era recalcitrante, não admitia nada que estava sendo feito. E eles foram embora, mesmo assim, no tapa. É justamente essas coisas tem, sim.
Agora, eu fiquei pensando, esse povo da ficção científica, deve ter muita gente no meio desse negócio, alguém que viu. Agora, no meio do curso intermissivo, tem gente que foi nesses planetas, eu já falei aqui que foram vários planetas desses. Agora, tem, por exemplo, na hora que está fazendo o processo de definição, tem alguém que coordena o trabalho? Tipo tudo tem coordenação. Um evoluciólogo ou um serenão? Não é só um, não, é um monte. Tem serenão para tudo, olhando tudo, como é que é. O negócio é muito mais sério que a gente pensa. Valdo. Sim. Oi, eu de novo. No momento que você começou a explicar o processo, eu tive uma microexpansão da consciência e me transportei para lá rapidamente. E ainda estou um pouco alterada. Mas você foi para onde? Para um momento qualquer aí no espaço de uma transmigração, onde o povo estava para ser transmigrado, e eu vi o processo. O que me chamou a atenção na pergunta, o que me fez fazer a pergunta, foi você usar o termo político e a questão, o comandante político da imigração evolutiva, de você ter colocado a especialidade de politicologia. Eu falei assim, o que a política tem a ver com isso? Vem cá, evolutivamente, o que não é político? Tá. A maior política que tem deve ser a da consciência livre. Pois é, mas o que me veio à mente, conforme você começou a explicar, foi um ambiente de, assim, meio de penumbra no espaço mesmo. Não tinha nada de penumbra. Espera aí, mas deixa eu ver o que eu percebi. O que eu percebi. Né? E as pessoas discursando essa necessidade de se fazer a transmigração, e um temor das consciências que iam ali ser transmigradas, da expectativa de experimentar uma nova forma física, uma nova forma de corpo físico. Sabe que isso vai ter. Um temor isso. Aí, de repente, eu bloqueei. Mas o problema maior não é esse, não. Qual é? O problema maior é eles deixar outras pessoas aqui. Tem gente que não quer ir embora porque queria ainda continuar sacrificando certas pessoas que vão ficar aqui. Vocês estão entendendo como é que é a reação? Isso é a natureza. Eu acho que isso é um processo muito sério. É muito mais do que a gente está falando aqui. Mais do que se está falando. Agora, o problema todo é esse. A pessoa, você está entendendo? Ela vai embora porque está chateada, porque fulano, eu não posso chatear ele mais. Não posso pisar mais no pé dele. A pessoa que vai embora queria continuar chateando aquela pessoa que ficou aqui. Mas não é só uma pessoa, é um monte. Então, por exemplo, todas essas pessoas, às vezes, eles vão sentir isso. Agora, isso de renovação. Eles vão, mas eles sabem que lá eles vão ser o líder. Já pensou, os caras vão entrar num ambiente do Cro-Magnon, um negócio que é pouco depois da Pedra Lascada, ou alguma coisa que está cheia de vulcão, incêndio, inundações, a Terra toda alterada. A Terra que eu estou falando quer dizer aquele planeta tudo alterado. E eles vão ter que enfrentar todas aquelas vicissitudes, etc. Então tudo é um desafio, é um jeito. Agora, essas coisas existem. Eu sei. Agora, isso sempre existiu. É que o percentual disso era menor e eles levaram tudo pelo lado da religião. Então, fizeram os anjos decaídos, aquela bobajada toda que tem. Agora, o negócio é que essas coisas existem mesmo, a coisa é muito mais real, racional, e outra coisa, nisso aí não tem muito erro, não. As pessoas não erram, não voltam atrás com isso, quem está dirigindo isso, não. E outra coisa, já tem experiência. E quando mexe assim com o planeta, vocês têm que pensar quantos planetas que essas consciências já não mexeram. Aquele serenão que está dirigindo isso, já mexeu em quantos planetas, quantos sistemas planetários. Pensa bem. A nossa galáxia, Via Láctea, eles acham que é uma das maiores que tem daquilo que se vê. Mas eu também acho que não seja das maiores. Eles estão achando que é maior porque estão perto da gente. Dá para ver, né? Entendeu? Porque está mais perto. É aquele negócio que a gente fala. Por exemplo, a pessoa,
quase sempre ela pensa que ela está saindo pelo umbigo ou qualquer coisa, porque ela pode vir, né? Daqui para o umbigo ela vê alguma coisa. Mas às vezes a pessoa está saindo pelas costas, porque não tem jeito de ver, porque ela não tem olho atrás. Então a mesma coisa é isso aí. Eles acham que a Via Láctea é imensa, muito maior do que as outras coisas, né? Porque eles estão conseguindo calcular com a astronomia e as coisas todas que tem. Valdo, se tinha detalhes de algumas pessoas, pelo menos, do que fizeram para alcançar essa transmigração? Quem? Dentre aquelas consciências, você que sabia tem? Detalhes de algumas do que fizeram? Não, eu não vou entrar nisso, vou deixar para lá. Né? A pessoa foi embora, virou santo, não é isso? Não é assim quando o cara morre? Deixa para lá, não vou entrar nisso. Eu não sei. Vocês vão ver. Muitos aí já estudaram isso antes de ressomar. Por causa dos planetas que foram. Às vezes eles dão... Olha, aqui já teve uma personalidade na Terra, assim, assim. Mas, geralmente... Às vezes você sabe que é personalidade que não apareceu, que não é registrada na história humana. Tem gente muito antiga que não ficou na história humana. E que já foi transmigrado. Tudo tem nesse sentido. Mas geralmente é uma pessoa... Agora, ó, a coisa que o povo tem mais dificuldade de admitir nisso é a hora que eu falo, que é 9:1. Então, que só na Terra a economia demográfica da população aí extrafísica é 9:1. O povo tem dificuldade para pensar nisso. Agora, veja, essas coisas sempre tem. Agora tem que ver o povo que chega, o povo que sai, como é que é essa movimentação do planeta. Isso aqui é sério. Agora, tem que ter muita gente aqui, porque para aproveitar, porque tem muitos anos-luz de distância sem nenhum planeta com essa população que nós temos aqui. Então, nesse parâmetro por aqui, ou nesse páramo, ou alguma coisa nesse sentido, nesses pélagos, quer dizer, nesses abismos, a Terra é um oásisinho, um grão de areia na história. Mas se no caso vai, por exemplo, um político que liderou milhões, sim, ele pode levar junto milhões? A maioria daquele povo que foi ali, tudo mexeu com política. Porque tudo é política. Política da política mesmo, ou seja, do poder do Estado. Política da arte. Política disso que hoje nós chamamos de ciência, que sempre teve, do artesanato, da praticidade, da praxis. Política do ponto de vista da religião, do misticismo, dito e daquilo. Eu, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu queria saber do enumerador, foi assim, vem cá, quem é que foi ali de religião? Ele falou, você está vendo aquela turma que está lá? E mostrou assim pelo lado direito, aquele povo todo lá de religião. Assim, então a religião, não, a religião é uma fábrica que produz muito. Você está entendendo? Em matéria de transmigração. Se você for olhar, você vai ver que é mesmo. Olha, a Igreja Católica é tão falada. E olha, aquilo que está registrado. E o que não foi registrado? E a subnotificação dos fatos escabrosos das tenebras, das trevas, que eles não marcaram. Que isso não ficou. Agora, coitado, eles ficam falando só daquele vampiro lá do fim do mundo, né? Aquele cara lá. Então, quantos vampiros piores do que ele que já existiram na Terra? Você pega um político que liderou milhões. Ele Sim. pode levar milhões junto? Não, eu não sei se é milhões. Eu vi lá, tinha milhares de pessoas. Ser. Agora, não sei quanto você está levando. Mas uns 5 ele deve ter levado, né? Mas ele leva os mais... Não é ele que levou. Eles se levaram. Porque ali, conforme a vida, quem era liderado, bancou o líder. Não é bem que levou. Trocou a posição, a função. Ele atraiu. Pois é. Mas ele pode atrair... Agora, o que eu sei é isso. Chega num certo ponto que o liquidificador evolutivo vai dando quem é que sobra, quem não sobra e tal. Não tem saída. Ficha evolutiva, isso é um fato, isso existe. É a ficha que comanda essa transmigração. Agora, já pensou, chega lá, começa tudo de novo, ficha, BO, vamos ver como é que faz, o que é que tem. Não é isso? Agora, o melhor da história que eu posso falar para vocês se vocês se sentirem aliviados, é o seguinte: a maioria
99%, para não falar 100%, quem fez curso intermissivo, já não tem mais possibilidade de ser transmigrado. Porque já o curso intermissivo já mostra um turning point, aquilo definiu uma posição. Já ultrapassou aquela linha, entende? De modo que, por pior que vocês acham que eu sou, ou que o Arlindo seja, nós não vamos ser transmigrados. Não adianta vocês torcer. Vocês têm que aguentar a gente por aqui. Agora, ó, por causa disso, você não precisa sacrificar e ir para um país, ou para um planeta transmigrado, só porque a gente está aqui. Né? É preferível aguentar a gente não ir. Eu estou dando todas as dicas, as receitas todas, né, fraternas. Silvão. Pois é. E nesse grupo tinha políticos, pessoas da religião e de que áreas mais tinha? Tudo quanto é área. O que tinha lá tinha de tudo. Agora, o que eu queria saber é se tinha alguém de religião, como é que era. Agora, você via direitinho que tinha assim. Caso bem sério. Mas ele me mostrou assim uma manada lá, um magote de concierge, tá tudo. Era do lado direito que a gente estava olhando. Outra coisa, o ambiente lá era um descampado enorme, como se fosse assim um gramado dentro de um vale enorme. E o povo estava tudo lá, em pé. Todo mundo de pé. Agora eu falei assim, todo mundo aí está mais ou menos bem, porque está se sentindo mais ou menos. Eu falei, está, mas tem muita gente que o processo da lucidez não é lá muito bom, não. Então, eles até, esses, às vezes, ele pode se adaptar mais naquele planeta do que os outros. Está entendendo? Está mais de acordo com ele. Agora, você já pensou, se uma pessoa chegar assim, ela chegar lá e ficar mais desequilibrada com o corpo que ela arranjar, que bicho que não vai sair dali? Mas agora vai recomeçar, uma opção de coisas, eles vão ter que recomeçar. Agora, uma das coisas que eu perguntei também é o seguinte, quando eles forem para aquele planeta, eles vão ter as retrocognições da época que eles passaram por aquilo, de novo? Vão ter. Com o tempo eles vão ter. Esses recuperam mais depressa. Você entendeu? Vai chegar no nó gógio dele, ele vai ver aquilo e fala assim, bora, eu estou repetindo tudo. Aí ele começa a mudar. Mas se o soma dele é mais atrasado, porque... Tudo é atrasado, mas ele já esteve nisso, você já esteve, eu já estive, você já foi. Cromanhona. Você já pensou? Nessa época a sua arte era zero à esquerda. Não adiantava nada. Então. Mas fala. Falando do nosso planeta aqui, eu estava refletindo sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito que não teve jeito de, digamos assim, de evitar, né? Foi uma primeira guerra que terminou com a Alemanha lá, aquela Liga das Nações que não deu em nada e acabou culminando na Segunda Guerra. Então a gente não tinha instituições internacionais, multinacionais, de controles em termos de diplomacia, direitos humanos e tudo mais. E depois da Segunda Guerra veio a ONU, e a ONU já deu vários sinais de enfraquecimento na última década e tal. Mas a gente não teve uma terceira guerra. Porém, a gente tem vários conflitos hoje no mundo. Você acha que nós estamos caminhando por uma diminuição desses conflitos em função dessas novas regulamentações internacionais, essa força internacional? Ou você acha que os conflitos estão aumentando e a tendência é piorar? Não, o que eu vejo é o seguinte, eu não acho que os conflitos estejam aumentando. Muito embora, por exemplo, atualmente tem cerca, eu acho que de 40, já teve época que tinha 80 conflitos armados. Mas eu não acho que a população da Terra aumentou. Tudo que a gente falar tem que levar em consideração a população. Falou de um país, tem que levar em consideração a população. Por exemplo, o povo dá muito cartaz para Cuba. Cuba tem alguns milhões só de pessoas. Tem país aí que é muito mais sério, por que é que não falam dele? Tem muito mais milhões. Então, dão muito, Israel, alguns milhões de pessoas só, por que é que dão tão cartaz para Israel? Então veja, tudo isso é o processo político errado, está entendendo? Se uma pessoa começar a falar muito e agitar muito, mesmo doida, ela vai aparecer. Foi o que aconteceu na Alemanha com o Hitler. Os loucos tomaram conta do poder, olha lá o que fizeram. Então o problema todo é o seguinte, a gente tem que pensar as coisas com ponderação, moderação, comedimento, e vendo os detalhes, e vendo a qualificação também junto com a qualidade. Senão não adianta nada.
Agora, nós temos que falar nesses países que tem muita gente hoje, por exemplo, processo do Islã, é uma coisa muito séria. 1/4 da população da Terra são de islâmicos. O que há? Outra coisa, tem que falar com muita calma também sobre a China. Lá, como é que é? A China já é 1/6 ou 1/5 também, só chinês. Outro, a Índia. A Índia já tem mais de 1 milhão de habitantes. Como é que é? Nós estamos com 6 milhões e meio, 6 bilhões e meio. Lá já tem 1 bilhão. Então, por exemplo, esses 3 países, não é 3 países, mas eu estou falando, os islâmicos, a China e a Índia. Isso devia de ter colocado na ponta. Lá na ONU, eles deviam de assentar nos primeiros lugares. Coisa séria. Por quê? O processo tem mais gente dessa turma, dessa etnia, dessa raça, seja lá o que for, não interessa. Mas aquela cultura tem mais. Isso aí, a gente não vê nada. A ONU tem que chegar um dia e valorizar o processo da demografia. Isso não é feito ainda. Então, por exemplo, tem lugar, às vezes, certa política que é assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, às vezes se elege o deputado de acordo com tantos milhares de habitantes. Um vereador é tantos milhares de munícipes, quer dizer, de cidadãos do município. Para isso tem um vereador. Então, isso tudo tem que ser pensado também do ponto de vista político geral. Você está entendendo? Perante essa realidade maior da Terra. Essa questão dos Estados Unidos, por exemplo, de ter fracassado no Iraque, isso dá força para a ONU. Então, o ponto que eu queria chegar é o seguinte: essas regulamentações entre os países, a tendência é evitar que novos líderes como Hitler, por exemplo, se expressem como Bush. Novos líderes como Bush apareçam. O pior depois, ultimamente, que apareceu, o pior deles é esse. Ou senão, um Ariel Sharon, você quer outro também, Sharon, bravo? Putin. Outra coisa, e esse caso do Hamas? Esse que é o líder do Hamas também. Como é que é? E deixar todo mundo lá para morrer. Agora, esse negócio de falar, você vai para o paraíso, isso é a maior tapiação atual que nós temos por aí. Agora veja, está tudo errado. Eles estão errados de mandar os foguetes, Israel está errado na hora que invade, e outra coisa, o mais errado disso é Israel, está na cara. Por isso o governo do Brasil foi até a favor. Pois é, mas 100 vezes mais, outra coisa, eles dizer que tem mais. A ONU devia de mandar tanque para, se eles estão querendo defender o Hamas, era mandar o tanque para ficar igual. Agora, essas guerras assimétricas, a ONU não devia de permitir uma coisa dessa. Todos os países mais fortes ir lá e fazer pressão. Agora, Israel não faz, porque os Estados Unidos é dos mais fortes, é um Estado americano, Israel. Como é que faz? Então, está errado dos dois lados. A situação é essa. Agora, veja, a coisa errada maior. A hora que eles vão lá, acaba com as Torres Gêmeas. Aí, reacende a vingança dos americanos. Eles vão e invadem Afeganistão, Iraque, tudo. Quer dizer, uma coisa contra a outra. Por quê? O pensamento é judaico. Então, o problema é da lei de Talião, o princípio de Talião. Então, é a vingança, é a represália. Então, está danado. Isso não vai parar ainda tão cedo. Você acha que a ONU pode sair mais forte dessa situação do Iraque? Eu penso hoje que no mundo. Não. Existe uma chance aí de vir do Obama. Esse Obama pode ser que ele vai ajudar, porque ele quebrou um padrão, um paradigma. Ele está com o nome árabe, dirigindo o país que está combatendo só árabe. Faz 8 anos que só pensam nisso. Esqueceram que o Brasil existe, esqueceram que a América existe, esqueceram que todo mundo existe. Só pensa em muçulmano, islâmico e árabe. E principalmente palestino. Faz 8 anos que o Bush só pensava nisso, em matar esse povo. Agora, encarceraram esse povo em diversos países, fizeram prisão que ninguém sabia. A que ficou mais séria foi a da Abu Ghraib, depois essa de Guantánamo, mas tem um monte delas. Agora o Obama já está chegando lá e está falando que vai fechar isso tudo, dentro de um ano, que tem problema. Ele já está falando que tem problema. Uma pessoa que fecha, fecha. Não tem esse negócio de problema não. Ele superaria isso. Ele já começou mostrando falta de testosterona nisso aí. Eu falei para vocês, eu só confio na pessoa depois que eu vi os fatos. Vamos ver o que aconteceu. Na hora que ele fala que tem um ano, que não sabe o que vai fazer, que não interessa bolas.
Leva isso para a Carolina do Norte, leva todo mundo para lá e vê o que eles fazem lá, mas fecha o troço. Por que não? Você está entendendo? Então veja, isso aí, você vai me dizer que falta cabeça? Eles falam, tem essa hipótese, mas eles não seguiram. Então veja, já está fazendo concessão. Já, ó. Walter, essa concessão é concessão com a máfia. Nessa guerra de Israel com a Palestina, essa agora, que ele colocou que nos Estados Unidos não pode ter 2 presidentes, né? E aí ele se furtou de dar um posicionamento. Mas os Estados Unidos tem 2 presidentes. Então, mas na economia atualmente ele chama o Enu. Então, mas veja. E o Barack. São 2. Mas, ô Walter. É Obama, não é isso? E o cara lá. Na questão da crise econômica, ele não se furtou, ele inclusive se posicionou, correu atrás de uma série de coisas antes de assumir. E em relação a essa questão, ele usou esse argumento. Então já mostra... Agora, ó, né? A primeira coisa, você lembra que eu falo, quem manda nos Estados Unidos é o Pentágono, e atrás do Pentágono tem os judeus. Agora você veja, esse caso aí, foi o Pentágono que não, aí tem os problemas, aí o Pentágono entra. Tem a embaixada, tem o processo diplomático, para onde vão esses prisioneiros? Agora eu digo para você, por que é que não pega aquele povo, tudo tira de lá e fecha aquilo? Isso pode ser feito num dia. Qual é o problema? Põe na prisão americana. Outra coisa, os Estados Unidos não tem lugar nenhum para colocar lá, eles já fizeram campo de concentração na Segunda Guerra para os japoneses, até a Califórnia, vocês sabem que tinha campo de concentração? Eles usam Qual é o problema? Não pode fazer isso? Então você veja, essa dança, ele já entrou nela. O Pentágono está usando. Agora, eu tenho alguma esperança, porque ele colocou gente que são as maiores cabeças em matéria de administração. Ele soube selecionar o povo lá. Vamos ver o que é que dá. Agora o Pentágono está usando essa situação do direito internacional dos presidiários. Sim. Que é aí que está o problema, que eles estão usando isso. E aí a ideia é fazer a manutenção. E ele deixou, sempre ele deixou o secretário de segurança, se eu não me engano, do Bush, o anterior, né, de defesa, né? É o mesmo. É estratégico também, né? Escuta. Para ele. Atrás da maioria dos diplomatas americanos fala uma pessoa do Pentágono. Ponha isso na sua cabeça para o resto da vida que você vai entender os Estados Unidos. E geralmente essa pessoa tem relação com toda a vida judaica, que ninguém conhece, só eles. Isso é a regra. Antigamente eles falavam que eram as incorporations que mandavam nos Estados Unidos, que tinham as 11 famílias que mandavam. Hoje nem isso eles falam mais, porque o negócio está tão óbvio que a política manda que não tem jeito. Agora veja, esse Obama, ele já está cerceado pelo Pentágono, na hora que ele não consegue fechar. Por exemplo, ele não quer fazer uma coisa assim, ele mesmo falou que os primeiros meses que ele vai fazer umas notícias que possa repercutir, que crie uma abertura para o governo dele. Mas veja, isso tudo aí na minha terra, até o momento, tudo que ele fez é paliativo, mas tem outros nomes para isso, né? Que é... eufemismo. Você está entendendo? É para inglês ver. Então ainda não tem nada. Agora, estão falando também que os Estados Unidos vai sair dentro de 16 meses, não sei quanto, uma coisa dessa, né? Lá do Iraque. Agora, tudo isso é bobagem, a coisa não pode ser feita assim. Gente, quando ataca não é de um dia para outro, por exemplo, Israel não usa as mesmas técnicas do Hitler, dos nazistas, chama Blitzkrieg. É a guerra relâmpago. De uma hora para outra eles invadem, matam um monte de gente e pronto. Isso aí é o Hitler que criou. É a guerra relâmpago, Blitzkrieg, que é em alemão. Agora então veja, por que é que ele não faz uma Blitzkrieg para desfazer o que está errado? Só na guerra que eles são bons? O que há? Então isso tudo nós temos que ver. Agora, ó, uma coisa das mais sérias é o seguinte, que eu comecei a falar. O que adiantou? Vem os islâmicos, vão lá, derruba a Torre Gêmea e assula tudo quanto é americano. 8 anos eles passam combatendo através do Bush no Afeganistão. Quase 8 anos, né? Está caminhando para isso. Mais ou menos 8 anos. É 2001, 8 anos. Agora, o que é que se passa? O Afeganistão e o processo e a guerra também dos palestinos, junto com os judeus, que isso tudo está tudo junto. Agora, veja, não adiantou nada. Tudo continuou, tudo vai continuar. Como é que está? Agora, esse homem, o Obama, pode ser que
Se ele tiver algum gabarito no sangue dele, lá do negócio do Quênia, né? Com outras coisas mais, honrando esse processo do nome dele. Gente, Saddam Hussein, Barack Hussein Obama. Isso é impressionante. Então vamos ver se isso aí vai ajudar alguma coisa, essa condição, né? É a esperança que a gente tem. Valdo, tem a estatística que o exército de Israel é o mais bem treinado e equipado do mundo. É assim, não, eles são os melhores. Em matéria de matar gente, atualmente na Terra não tem ninguém melhor do que israelense, não. Todo mundo sabe disso. São os maiores. Professor... É tanto que quando a gente fala que os melhores snipers são americanos, eles devem ser tudo de base judaica. Não tem nada a ver com esse assunto. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao verbete recém-grupal, que hoje ela retornou. Essa dúvida em relação às similitudes com o tema de hoje, da questão de que uma consim, ela pode promover a reciclagem do grupo, né? Que é uma questão que foi debatida lá e hoje também. E o contrário, não pode acontecer, o grupo... O Hitler, que levou todos os amigos dele, a pessoa leva os afins, seja para o bem ou seja para o mal, sempre são os afins. Pensa na afinidade. Afinidade quer dizer empatia, interesses mais ou menos assemelhados. Mas o grupo, ele não puxa a consciência, a consim? Não, os líderes geralmente engolem o grupo. Olha aí, veja, você precisa estudar a biografia do Hitler. Você vê o que é. Eu tenho vontade de estudar, mas fico um pouco com medo. Agora, só estude quando você tiver, porque senão você vai fazer evocação, um milhão de coisas. E se for estudar, tem que ser a do Johann Fest, que é o cara que estudou Hitler. Entendendo? 1023 páginas, em português que eu estou falando. Tá. Tem aí o livro. É um livrão. Atualmente parece que a edição tem dois volumes. Tem separaram em vez de ser um só. Na holoteca? Tem na holoteca. Eu só voltando à minha questão, eu fiquei, essa minha dúvida ela é frequente em relação à questão da sociologia, até que vê a questão dos grupos sociais influenciando nos indivíduos. Por isso, como é que o senhor vê esse tipo de... O que eu vejo é o seguinte, os grupos se influenciam muito, mas todo grupo foi criado por uma liderança. Você esqueceu disso. A liderança vem antes, você esqueceu. Tudo é liderança. Eu sou um líder aqui, ó, da tertúlia. Isso aqui foi feito. Não foi eu que pedi para fazer, é a turma que fez. Tudo é liderança. Agora, existe liderança em tudo. Por exemplo, você na sua casa, você tem 3 gatinhos. Você é líder do seu gatinho. Você é a 4ª gatinha. Tá certo? É a vida. Então, tudo tem liderança. Agora, o melhor da história, eu às vezes vejo, né, esse monte de bactéria. Então, ó, tá aqui um monte de bactéria. Aí eu faço assim, ó, engulo. Eu queria saber se foi uma bactéria líder, eu mandei para acabar com ela, para ver se ajuda. Eu não sei. Tá certo? Pode falar. Professor Valdo, com relação às transmigrações, né? Por que os mega assediadores que hoje existem, que a gente sabe que existem hoje no planeta Terra, por que eles não foram transmigrados também? Qual a lógica disso? O que é? Os mega assediadores, por que existem mega assediadores no planeta que não foram transmigrados numa situação dessa? Porque eles não são meguinhas, mega assediadorzinhos. Então quer dizer que tinha coisa pior ainda? Não, você tem que ver o seguinte, às vezes tem um mega assediador que acabou de chegar, que ele estava na baratosfera fazia 2 milênios, estava lá. Ele ainda não fez muita bobagem, então ele está aqui para ver. Se você não tiver cuidado, você mesmo vai ajudá-lo a ir para uma coisa pior, ou vai melhorar. O negócio é esse. Agora, esses caras lá são recalcitrantes. É gente já veterana, dentro da marginalidade evolutiva, anticosmoética. Então, aquilo já está, como eu estava falando, BO. Você sabe o que é BO? A ficha da polícia. O BO extrafísico dele era galáctico, de tão extenso que era. Então, esse é que vão embora.
Agora, quem é que sabe disso? São os evoluciólogos, nós não sabemos. Entende? Outra coisa, não vai no bico da história, não, pensando que as pessoas maiores, os maiores mega-assediadores sejam esses. Por exemplo, no século XX, a gente sabe que o maior mega-assediador foi o Hitler. Mas veja, isso você não quer dizer nada do ponto de vista geral. Nós não conhecemos tudo, você não tem as fichas de todo mundo. E aquelas pessoas que não aparecem muito e que estão solapando tudo aí? Aquelas que estão brigando com serenões de tudo quanto é jeito que ninguém está sabendo. Como é que fica isso? Tudo isso existe. Agora, ó, a pessoa que eu conhecia bem, tinha algumas pessoas que eu conhecia, que a hora que você via uma, com a retrocognição a gente lembrou de outras. Mas a pessoa que eu conhecia bem, eu perguntei lá para o enumerador, se ele, durante esses últimos milênios, ele não tinha mudado. Eu falei assim, ó, praticamente ele não mudou nada. Agora veja, eu conhecia há muito tempo, eu já era uma carne de pescoço. Depois eu perdi de vista, porque ele foi para um lado pior, a gente começou a querer melhorar, já não tinha mais afinidade, não dava. A mesma coisa aconteceu com o enumerador, que era gente ligada a gente. Agora, nós lembramos lá, porque o processo era de base chinesa. O nosso contato com eles era na China. Agora, veja, foi antes de eu deixar a China, definitivo que eu estou falando assim, dentro daquela diáspora que houve, entendeu? Foi naquela ocasião. Agora, só mais uma pergunta dentro disso, professor. O senhor falou que a gente, durante os cursos intermissivos, fez visitas a esses locais, né? Quais seriam os motivos dessa visita, assim? Porque eu tenho uma vaga lembrança... Para mostrar a você que a gente tem que ter mega fraternidade. Existem muitas humanidades, que você é pequenininho. E outra coisa, mostrar a você que a astronomia é uma das coisas mais sérias que tem na Terra. É mostrar como é que isso aqui é pequeno perante a realidade do cosmos. Como você também é minúsculo dentro disso. Então isso acaba com a crista, a vaidade, o orgulho, o egoísmo. A pessoa fica mais fraterna, dá assim pelo menos um certo, sabe, um chega para lá, um esbregue, um tapa na consciência, alguma coisa nesse sentido, e sem falar nada, a pessoa só mostra e vê como é que é. Agora, o que é duro nisso tudo é que, como consciência, não tem jeito da pessoa mentir, né? Não tem jeito delas dizer, né? Os parafatos são irretorquíveis. Então o negócio é terrível. Valdo, como é que a pessoa... Desculpa, só para finalizar aqui, agora uma pergunta com relação ao provedor de acesso às centrais extrafísicas. Existe uma conexão através de um chakra específico, professor, que quando é feita essa conexão... Não, o processo aí, a conexão é paracérebro a paracérebro, não é chakra mais não. A base é mais embaixo, é íncita. Podia explicar essa relação da Omisuper com a abertura de caminhos? A Omisuper, por exemplo, no meu caso e do amparador, lá pelas tantas a gente fez a Omisuper, há alguns milênios, que a gente não seguiu com o homem. Naquela ocasião eu tinha muita força na vida que a gente teve com ele, a última que a gente teve junto. Agora, nós aparecemos como chineses para ele poder saber quem era. Ele identificou a gente. Esse nosso amigo ficou até sabendo que eu era Consim. Eu estava aqui na matéria. Agora, é um negócio difícil. É um drama isso aí. Não há dúvida que é. Agora, é também um momento de destino, né? Aquilo que eu chamo, né? Um momento inesquecível. Dentro de personalidade também inesquecível. Agora, por exemplo, pode ser que na próxima intervenção a gente vai até lá visitá-lo. Se eles deixassem, eu quero ir. Eu quero ir porque eu quero aprender, né? É um processo de pesquisa. Já pensou eu chegar lá e ver aquele homem tudo cheio de cabelo por tudo quanto é lado, às vezes com uma borduna na mão, né? Um troço pesadão, e um mamute enorme em cima dele, aquele troço todo, sei lá o que, né? Então eu queria ver como é que é isso, como é que ele ficou. E outra coisa, possivelmente ele já está cogitando, já fez, já está dirigindo uma equipe. Não, vamos fazer aqui a estratégia para abater o mamute. Já estão querendo falar alguma coisa mais séria.
Se de ver se lá já domina o fogo, se não domina, como é que é o caso da pedra lascada, como é que é a arma que eles usam para sobreviver, porque a arma, esse povo tem que criar. E depois, o processo da caçada, da coleta, o problema da coleta de alimentos. Aí quando o professor revê essa pessoa, é aquele impacto e a E a gente não pode pensar mal, pensar bem. Agora, uma coisa que eu desejaria era ver se eu poderia bancar o amparador dele por alguns minutos. Se eu poderia acessar. Eu acho que eu consigo isso. Eu por mim. Eu acho que eu consigo, porque eu conheci o cara. Se eu me colocar naquela posição que ele me conheceu, eu entro na mesma faixa. Agora, isso pode fazer um monte de condições nele, ele pode crescer. Se ele conseguir vir à tona, entendeu como é que é? Fazer o repuxo, o processo, entende? Sair. Isso aí seria o máximo. Agora, isso tudo são hipóteses, né? Se eu for na próxima vida, eu venho dizer para vocês. Tá certo? Agora, nesse tema sobre a omissão superervitária e a abertura de caminhos, muitas vezes os pais precisam fazer isso. A omissão superervitária, deixar o filho quebrar a cara. Mas isso é duro, é difícil. Mas não é isso. Tem condições que mesmo o pai ou a mãe querendo, ou o responsável, não consegue nada. O cara vai quebrar a cara mesmo, não adianta, porque ele às vezes já está maior, tudo. Tem que ter experiência dele. Por isso que o princípio da descrença é terrível. Né? Professor, agora foi aonde que é? Aqui no ar. Sim. Ainda há pouco o senhor falou da pessoa estar brigando com o serenão. Tá. O que seria... Quer dizer, existe por exemplo, isso, a briga. Todo mega assediador está brigando com o serenão, tá ou não está? Como é que a gente pode não brigar? Não brigar com o serenão? Nós não brigamos. Se você vê um serenão, você vai acolhê-lo. Agora eles não, eles são contra. Querem combater o cara, não querem saber. Eles não admitem. Gente, você já deve ter visto isso. Aqueles pit boys, por exemplo, do Rio de Janeiro, das boates. Ele acha que ele é o maior, ele é mais potente do que um bicho, do que uma pantera, do que um leão. Vai contra tudo e todos. O cara acha que é o maior do mundo. O rapaz pensa assim, o que você vai fazer? O músculo, às vezes, sobe aos neurônios. Ele domina a pessoa. Em vez de ter neurônio, ele tem músculo. Então tem pessoa que pensa errado mesmo, não tem jeito. E ele está convicto que está certo, isso aqui é o pior, né? Agora veja, quantas vezes nós já não agimos assim? Com a maior convicção de estar certo, depois você vai ver, fala assim, como? Aí você coloca o sorvete na testa, não é isso? É a vida. Agora, gente, aqui outra pergunta. Estou estudando os conceitos da conscienciologia. Sou um ex-seminarista que acordou a tempo. Me sinto ainda muito mal quando vejo os conceitos da conscienciologia sob a figura de Jesus Cristo. É lógico, J. Cristo, etc. Tal. Estudei muito sobre exorcismo e tenho uma pergunta. Se Jesus era uma consciência imatura, por que quando o nome dele é mencionado, no caso de um exorcismo, os espíritos têm medo e se afastam? Esses espíritos são mais imaturos que o próprio Jesus? Lógico, que é isso? Quando você fala, ele já tem criado uma imagem, que é o arquétipo, uma figura mítica, alguma coisa disso, acabou. Você criou uma lavagem cerebral, seja qual for, sai de baixo. Por isso que está aí. Agora, Jesus Cristo, você precisa estudar e ver alguma coisa. Olha, para começar, é o seguinte, eu gosto muito de trabalhar com ex-seminarista, tá? Se um dia você aparecer, você vem aqui que nós vamos conversar com calma. Agora, eu recomendaria uma biografia de Jesus para você começar a ler. Chama Vie de Jesus, né, de Jesus, Vida de Jesus, que é de um francês. Como é que chama aquele francês que escreveu a vida de Jesus? Que é muito falado. Hein? Quem é que sabe? Hein? Ninguém sabe. Renan. Seria bom ver.
A Vida de Jesus, de Renan. Vale a pena. Você já leu? Pois é. Agora, essa pessoa seria bom ver pelo seguinte: para uma primeira abordagem de um seminarista, a Vida de Renan, lá de Jesus Cristo, seria bom, porque mostra a personalidade humana um pouco mais do que aquilo que ele foi doutrinado e fizeram a lavagem cerebral dele no seminário. Porque o nosso amigo, ele passou por isso, né? Então, vendo agora o livro de Renan, ele pode melhorar muito. Outro dia eu ouvi você comentar sobre uma pergunta tua ao enumerador. Pode comentar sobre as perguntas que abrem caminho? Se possível, poderia falar 3 principais perguntas feitas por você, o evoluciólogo, e as consequências positivas da mesma? Olha, eu não posso falar. Sinto muito. Sabe por quê? Porque é tudo pergunta que diz respeito a Tenefes, é auxílio dos outros. Essas que são as perguntas mais sérias que eu faço para ele. É aquilo que eu posso ajudar certas pessoas mais. Então eu não posso estar falando nisso. Senão eu vou expressar a pessoa, se começar a contar aqui qual é o problema, eu vou pôr essa pessoa para frente, não dá certo. Mas então o que eu quero dizer é isso, em resumo. As perguntas mais sérias que eu já fiz, a evoluciólogo, a amparadora, essa coisa toda, não diz respeito à minha pessoa. Diz respeito às pessoas que nós assistimos. E outra coisa, quando você tiver a sua FIEX, você vai ver como é que isso é bom. E como é que isso vai acontecer. É inevitável, porque você está querendo ajudar e às vezes você não vê muita chance. Você já pensou, Eduardo, você vai fazer um hospital especializado, chega num ponto que você está cheio de doente e toda a medicação e tudo que você dá ainda não te satisfaz. Você vai atrás de todo mundo que aparece com alguma medicação, um fármaco, alguma coisa nesse sentido, é o que eu estou procurando. Após a volitação grupal na transmigração, há ressoma imediata dessas consciências no novo planeta? Como é esse processo? Não, eles já estão caminhando para aquilo, mas agora, esse negócio de ressomar não é de uma hora para outra, né? Aqui na Terra, por exemplo, demora 9 meses. Sei lá no planeta quanto tempo vai demorar, não é isso? Qual o impacto no holopensene da Terra da transmigração dessas consciências? Há alguma mudança a partir desse momento? Olha, se levasse um montão deles, pode estar certo, que ia ter uma mudança grande, né? Mas é que essas coisas são feitas little by little, pouco a pouco. O negócio é gradualmente. Como a gente fala, paulatinamente. Quer dizer, paulada depois de paulada. Em cima de todo mundo, até o negócio melhorar, paulatinamente. De modo que... Vamos ver. Das pessoas que hoje em dia estão na conscienciologia, ou na ponta da evolução aqui na Terra, todas foram transmigradas? Sim. Ninguém nasceu nesse planeta, de qualquer maneira, nós somos transmigrados para aqui de algum modo. Agora, alguns podem ter sido numa má condição, outros numa boa. Por exemplo, eu acho que esse meu povo todo aqui foi transmigrado numa boa. Eu não fui tanto assim, não. Entende? Mas isso depende, né? Depende da ficha de cada um, não é isso? É possível ter sido transmigrado sem que eu fosse uma consréu assediador no outro planeta? Não, isso é o que acontece mais. Que a transmigração é o seguinte, por exemplo, nós estamos no planeta, o planeta chegou num ponto que domina todas as energias, já está num nível super avançado de evolução física e já com uma boa conotação extrafísica. Mas ele aí ficou velho, chegou naquele envelhecimento, ficou senil, ele vai ser destruído, todo mundo vai ter que sair dali. E é todo mundo bom. Isso tudo acontece. Então a transmigração, essa que nós falamos, são das consciências, ou consciex no caso, que são patológicas. Agora, tem, lógico, transmigração. Outra coisa, nós estamos recebendo também, ao mesmo tempo, consciências que não são negativas, vieram para ajudar. Olha o EM. EM é um caso desse. Acho que existem transmigrações em que o grupo vai para o planeta mais avançado. Estou errada? Não. É lógico. Você, por exemplo, eu te pergunto, quando você veio para a Terra, você veio para um planeta mais avançado? É bem possível. As consciências que participam de reurbanizações, sejam consciências ou consciências, apresentam perfil, característica de abridoras de caminho? Olha, todo mundo que trabalha na reurbanização é abridor de caminho, né? E olha lá, é muito mais do que isso, até um certo ponto. De modo que o caminho é por aí, né? Vamos dizer assim, a amparadora, né? Mais séria, consciente da história, trabalhando com a reurbanização.
Agora, eu espero que todo mundo aqui seja dessas consciências, para saber receber e acolher, né, as conselhos que estão chegando por aí. Agora, o melhor da história, essas conselhos não vão chegar com curso intermissivo. Então, vocês têm que ter mais paciência, não é com quem teve o curso intermissivo, é quem não teve. Então, presta atenção. De modo que vocês precisam ter muita paciência com o Arlindo, com o Loche, não é isso? Cadê o Adélio? O Adélio não está aí, né? Com o Adélio, que a gente nunca sabe, né? Eles falaram que tem curso intermissivo, mas tem gente que tem dúvida. Eu não sei se o João tem dúvida. Você não tem dúvida, né, João? Não. Ele tem dúvida, viu? Ele tem dúvida. Então, o problema todo é a gente tem que ver isso com calma, né? Mas, Cláudio, pode falar. Valdo, você falou no início, fechando aquele assunto da ecologia e da política, que eu achei excelente, que tem que ir nas causas e não nos efeitos. Mas o consumidor também, ele tem que juntar as pontas. Ele tem que ser o jornalista, ser menos consumista e ser mais jornalista. Não, estou de plena acordo. Questionar, denunciar, internet. É lógico. Ver a fórmula do produto. Isso aí tem que ser uma coisa coletiva e individual. E outra coisa, como é que é o processo da ecologia? Ah lá. Pense globalmente e haja localmente. Mudando isso que ele falou. Pense cosmicamente e haja individualmente. Acabou. Vire serenão mais depressa possível, que você vai ajudar a ecologia inteira. Vire serenão. Transforme-se em serenão. O que está te faltando? Se é roupa, nós vamos te arranjar roupa. É a única coisa que a gente pode fornecer. Arranjar uma roupa de serenão para ele. Escrita serenão. É um detalhinho, é isso? Precisa de alguma coisa? Um detalhezinho. Entende? Serenão. Agora, se quiser, a gente arranja também um cap escrito, né? Sereníssimos. Não é isso? Valdo. Eu acho que eu vou arranjar uma camisa um dia e colocar Sereníssimos nela. Você está entendendo? Agora, outra coisa, nas costas. Nas costas, para a pessoa carregar o peso. Entende? Tem. Era da Xuxa, né? Tinha um negócio. Então vamos chuchar vocês, não é isso? Com a serenidade. Mas olha, pode falar. Aquela vez que o professor Valdo passou no domingo lá, no sábado, aí logo depois aparece a Maria lá na Expo Conscienciologia. Então, o professor passou e a Maria chegou logo depois. Eu passei aonde? Lá no shopping. Ah, sim. A Maria chegou pelo shopping. Ah, ela aí? Chegou pelo shopping. Você chegou pelo shopping? Não, foi? Foi pelo shopping? Depois eu conheci o Cláudio pelo shopping. Ah, foi? Mas ele insistiu então era sua freguesa, sua cliente. Aí tá certo. Que o Cláudio é que estava atendendo os outros lá, né? Aquele dia, sim, foi ele que insistiu para eu vir. Eu não sei. viria, faltei até ontem, que era para eu ter Então vindo você está ontem. conhecendo aí, a gente de casa, tá vendo? Agora, precisamos de pôr energia lá, né? A coisa é séria. Muita gente que passa lá vem aqui. Outra coisa, eu já encontrei com gente lá que não conhecia nada, que depois veio aqui também. Eu mesmo conversei, eu mesmo falei, vai lá que a gente atende, vamos ver como é que é. Tem pessoa que acha que é muito difícil entrar aqui, que às vezes tem que pagar. Tudo isso já me perguntaram. O primeiro que me perguntou isso, faz mais ou menos uns 10 anos, era o dono de uma rede de farmácia que tem aí, um senhor. Eu fui lá comprar um remédio e falei assim, o senhor é lá daquele lugar que estuda a consciência. A gente paga para ir lá, como é que é a situação? Como é que é? Não, lá não tem dízimo. E outra coisa, os cursos que nós damos e os livros são mais baratos que os seus remédios aqui na drogaria. Eu não ia deixar, né? Se de clarear, né? Tem certas coisas que não pode deixar. Tem que falar. Isso faz parte da didática. Pois é. Não, entrar em disco voador, né? Fazer uma viagem. Agora, aqui os discos voadores nossos vão para um país, para um planeta desse de transmigração? É isso? Eu não sei bem. Isso ainda não está bem explicado. Precisa clarear mais esse assunto. Agora, tudo é um processo seletivo. Agora, o melhor da história é aquela foto aqui, que parece o disco voador no meio do mato, né? Isso aí precisava de pôr no jornal. Olha, o disco voador no CAE, que está a última que apareceu, tal.
Agora, um disco voador amarelo, esse aí é bossa nova. Então, já veio madurinho, já não é mais. Ouro puro, tudo feito de ouro, metalizado e tal. Coisa muito séria, pois é. Agora, gente, eu já vou passar então a bola para você. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 21 votos online, 17 perguntas respondidas online, 21 perguntas presenciais, 96 assinaturas no livro de presença e 21 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 3 recados: Tamara, Laboratórios, Rosemary, Unescom e a Flávia, da Megastore. A Flávia não vai dar recado. Bom, então vamos à eleição. Todos têm um papel na mão? Vamos à leitura dos verbetes. Análise egológica. Autofracasso deslocado. Análise egológica, autofracasso deslocado. Só um parênteses, só uma coisinha. Gente, saibam escolher o verbete para amanhã, porque isso vai para a televisão, hein? Olha bem o que vocês vão fazer aí, tá certo? Só para chatear, né? Vamos começar novamente, então. Todos escutando? Então, vamos lá. Análise egológica. Egológica. Autofracasso deslocado. Autopersuasão primária. Crescendo linguística imagética. Evolução agonística. Fenomenalidade. Funcionalidade. Holopensene. Holopensene automimético. Ideia sutil. Momento da circunspecção. Mutualidade da comunicação. Paradoxo da autorreflexão. Picotagem das ideias. Recurso parapsíquico. Retrospectiva autodesassediadora. Somatório de esforços. Teletertuliano. Pessoal, então lembrar vocês da imersão laboratorial ênfase no estado vibracional, que vai ocorrer no dia 7 e 8 de fevereiro, incluindo dinâmicas do estado vibracional, debate sobre estado vibracional e laboratórios. Tá? Então, isso é destinado a todos aqueles que querem desenvolver o EV, avaliar e entender, às vezes, também por que não consegue desenvolver a prática diária do EV. As inscrições estão abertas ali na recepção, o valor é R$ 150. Obrigada. Pessoal, nós continuamos na Semana da Escrita. Agora à tarde nós temos um painel, né, painel livro aberto, com César Iria Machado. Ele é um autor de um livro que já foi entregue para editários, e ele vai estar falando a experiência dele na escrita desse livro, as técnicas que ele usou, as dificuldades que ele enfrentou para conseguir concluir. E a entrada é gratuita, todos estão convidados na sala da Unescom, agora às 15 horas. À noite nós temos uma oficina da argumentação grafopensênica. Então, as pessoas que quiserem, né, assim, aprofundar mais a questão do texto em si, de como argumentar no texto, essa oficina também lá na sala da Unescom, 19h30, o custo é R$ 30. E na sexta-feira a gente tem uma palestra gratuita com o professor, com o autor Jaime Pereira. Ele vai estar falando sobre a experiência dele. Não sei se todos sabem, mas ele encontrou um livro de 2000 anos, onde ele consta no livro. Então, essa experiência ele vai estar contando como é que é essa questão do autorrevezamento, de você encontrar uma obra que você sabe que está nessa obra. Então, essa é uma atividade gratuita na sexta-feira, 19h30. Também estão todos convidados. Ok? Obrigada. Pessoal, nosso recado em relação ao programa Amigos da Enciclopédia, nós estamos fechando o relatório de 2008, tá? Em breve a gente vai compartilhar com vocês os resultados, e a gente queria convidar aqueles que não se inscreveram, que não são amigos da Enciclopédia, para se tornar amigo da Enciclopédia, se tornar um mantenedor desse projeto aqui do Tertuliário, do Holociclo, da Holoteca.
através da inscrição mensal, né, do pagamento mensal de R$ 60. Você vai estar ajudando muito, né, vai estar ajudando toda essa estrutura, e é uma quantia pequena que muitos podem ajudar, tanto aqui de Foz do Iguaçu como fora de Foz. As inscrições são feitas aqui no CAEC, na recepção. Podem procurar a mim, ou a IEDA, quer dizer, não é o AMIN, não, né? É eu, no caso, a IEDA, não, o povo vai procurar o AMIN, ou a IEDA do Amigos da Enciclopédia, e aqui na recepção do CAEC. Obrigado. O verbete vencedor para amanhã foi Holopensene, com 17 votos.